Amém. Deixa eu mudar minha telinha aqui. Deixa eu ver quem é que vai estar lendo. Hoje nós estamos, então, iniciando o estudo de 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ver ainda se a gente vai dividir em 2 ou 3 partes, tá? A princípio, hoje a gente vai caminhar até o verso 13, do 1 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. Já pode ir abrindo a tua Bíblia aí, pegando as tuas anotações. Importante ressaltar aonde esses irmãos estavam, né? A cidade de Corinto. A característica dessa cidade, uma das principais, eu diria, e que mais saltava assim aos olhos era o paganismo, era a idolatria, o sacrifício a outros deuses. Então, Paulo vem trazer aqui uma palavra de advertência. Paulo vem trazer aqui para os irmãos uma palavra de atenção. Para quê? Para incredulidade. Incredulidade. Paulo está falando aqui, ó, cuidado. Fala conselhos contra idolatria. E ele está dizendo, ó, cuidado, fiquem atentos. Atentos, porque é muito fácil a gente esquecer tudo que já foi escrito, a gente esquecer tudo que já foi vivido e a gente cair em tentação. A gente cair na cobiça do nosso próprio coração, do coração do homem que é enganoso e desesperadamente corrupto. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Deixa eu ver quem é que... Eu vou pedir hoje para a Alice estar lendo para nós. Vem, Alice. Do 1 ao 13. Amém. Por favor. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém. Graças a Deus. Esse capítulo 10, como os outros capítulos, é um capítulo muito rico, né? É um capítulo que nos traz muita instrução, tem muita riqueza de detalhes aqui relacionada ao Antigo Testamento. Então a gente vai estar caminhando muito hoje sobre o Antigo Testamento. Ali a gente vai estar lendo o porquê que Paulo estava fazendo esses homens relembrar daquilo que os antepassados, daquilo que os nossos pais, como ele citou ali, vivenciaram, foram testemunhas oculares.
Ele está dizendo, olha só, não esqueçam, não ignorem. Isso serviu como exemplo. Olhem como o povo andou após ser liberto do período de escravidão ali do Egito. Olha só como eles andaram. Olha só o que Deus fez com eles. Como Deus se manifestava. Prodígios, maravilhas, milagres aconteciam. Eu me lembrei hoje, estudando esse capítulo, daquele tempo que nós estudamos, que o pastor deu um estudo para os jovens, lembram? Na cozinha? Que a gente estudou as 10 pragas, que a gente começou a caminhar ali no Antigo Testamento, e a gente se perguntava muito, era muito perguntado para que acontecia aquilo, né? Aquilo acontecia para os egípcios ou acontecia para o povo de Deus? Com quem o Senhor estava falando, queria falar quando ele derramou as pragas ali, né? Enquanto eles estavam escravizados. Com quem que ele queria falar? Ele queria falar com o povo de Deus, ele queria falar com aqueles homens ali. Tanto é que toda vez que acontecia algo, o que acontecia? O Senhor preservava. Lembram disso? Quem é que lembra quando a gente estudou? Deus preservava o povo dele. Deus guardava o povo dele. Ele tirava ele do meio daquilo ali. Para quê? Para falar, ó, presta atenção. Olha só. E da mesma forma aconteceu quando eles foram libertos. E aí ele traz alguns exemplos ali. E a gente vai caminhar pelo Antigo Testamento. Eu fiquei muito maravilhado hoje quando eu comecei a ler e aí comecei a percorrer ali o Antigo Testamento, principalmente ali entre Gênesis e Deuteronômio, principalmente naqueles primeiros 5 capítulos ali, 4, 5 capítulos. Como é rica a palavra de Deus, e Paulo vem trazer à memória isso, como se dissesse, não ignorem, como Alice leu ali, olha só, isso é advertência. Então nós vamos dividir esse capítulo 10 em 3 partes, tá? Do 1 ao 6, a gente vai estar entendendo um pouquinho o que aconteceu ali, o que Paulo estava trazendo à memória deles, depois do 7 ao 12, e depois o 13 em específico. Então, o que Paulo traz ali? Paulo fala da nuvem, do mar, fala do alimento espiritual, da bebida espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente faça agora é que a gente vá até Salmos 78, verso 12. Salmos 78, verso 12. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou como uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes. Fez manar água como rios. Então o salmista está trazendo aqui o que aconteceu com aquele povo a partir da vida de um homem, a partir do princípio de autoridade derramado sobre a vida de um homem. Quem era esse homem? Que agora a gente vai voltar um pouquinho antes, a gente vai estar indo lá em Êxodo 13, era a vida de Moisés. A gente vai agora percorrer ali o Antigo Testamento e entender o que ele está... relembrar, na verdade. A gente já estudou isso, mas a gente vai relembrar ali no Antigo Testamento, em Êxodo 13, quando ele fala da nuvem e desse clarão de fogo.
Êxodo 13, verso 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Presta atenção. Deus não fez com que o povo fosse pela terra dos filisteus, que era uma terra mais acima, era o caminho, digamos que seria o mais, não digo mais curto, mas seria um caminho onde eles não enfrentariam tantos obstáculos. Por quê? Porque vendo a guerra, vendo o que eles iam estar se deparando, eles cairiam em tentação de voltar para o Egito. Porém, verso 18, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Verso 20. Os israelitas partiram de Sucote e acompanharam em Etã a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então o Senhor se manifestava para o povo ali para que eles perseverassem, para que eles continuassem caminhando dia e noite, para que eles continuassem enxergando que Deus estava com eles. Então ele foi conduzindo o seu povo até onde ele queria que seu povo fosse. Amém, irmãos? Então o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor vai se manifestando diante dos nossos olhos para que a gente possa caminhar, para que a gente possa crer. E isso acontecer a partir da vida de Moisés. Só que agora a gente vai começar a ver o quanto esse povo começou a se levantar contra a figura de Moisés, contra esse homem. E eu queria que nós fôssemos um pouquinho mais à frente em Êxodo 16, no capítulo 4, no verso 4. Só que nós vamos ler do 1, tá? Êxodo 16, do 1. O que Paulo está falando lá? Ele falou da nuvem, ele falou do mar, que eles atravessaram, ele falou do alimento espiritual e da água. Agora a gente vai estar vendo do alimento. Só que olha o que já acontecia com o povo nesse meio tempo, tá? Partiram de Elim e toda a congregação dos... Verso 1, 16, verso 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Lembra que a gente falou das pragas? Lembra que a gente falou lá daquele tempo do Egito? Quem dera se a gente tivesse morrido. Então, olha só. O Senhor guardava eles, mostrava, falava, e eles começaram a murmurar nessa caminhada, nesse trajeto. Então, Paulo fala lá, não ignorem. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade.
pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Mesmo o povo murmurando, veio pão sobre o povo, veio o maná sobre o povo. Então, quando ele fala do alimento espiritual, ele fala dessa provisão ali que vinha sobre o povo. Agora, eu queria que nós fôssemos no 17, pouquinho mais para frente. A partir do verso 1, a gente vai ler até o 5. Êxodo 17, 1 até o 5. Mais uma vez inicia: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia o quê? Água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Olha o nível. Então, olha só. Eles foram libertos lá do Egito, eles atravessaram o mar, viram as águas se abrir, veio o maná, tinha ali a nuvem, o fogo, veio o maná, e agora eles estavam murmurando contra Moisés de novo. Como se eles tivessem esquecido do que Deus tinha feito até aquele momento. Me perdi. Ah, tá. Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Então o povo murmurou, o povo discutiu e o Senhor mais uma vez concedeu aquilo que o povo estava pedindo. O Senhor teve misericórdia, o Senhor teve compaixão e concedeu aquilo que o povo estava pedindo. E aí, voltando lá, para finalizar essa primeira parte aí, do verso 1 ao 7, fala da pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E aí eu queria que nós fôssemos em Números, no capítulo 14, a partir do verso 20. Aqui aconteceu aquela rebelião, vocês lembram? Aquela rebelião ali contra Moisés e contra Arão.
Mais uma vez, toda a congregação se levantou e foi contra aqueles homens, contra a figura de autoridade que estava na vida daqueles homens. A partir do verso 13, Moisés intercede pelo povo, Moisés clama ao Senhor pelo povo ali, e no verso 20, o Senhor responde a Moisés. Capítulo 14, verso 20. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram, presta atenção, irmãos, obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, em ouvir a minha voz, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência, pois possuirá. Vamos pular direto para o 30. Vocês não entrarão na terra da qual jurei que os faria habitar, o Senhor falou. Vocês não entrarão, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, quando Paulo traz a memória aos Coríntios, ele está dizendo, olha só, foram exterminados. Vivenciaram tudo aquilo e foram exterminados. Mais de 23 mil. Né, Alice? Que a gente leu ali, né? Ah, isso a gente vai ler depois no 7. Mais de 23 mil. No verso 6, ele fala o quê? Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, o que eles cobiçaram? Eles cobiçaram voltar para o lugar da onde Deus tinha tirado eles. E assim, muitas vezes, é a nossa vida. A gente cobiça querer voltar para o lugar da onde Deus nos tirou. Então, essa noite é uma noite da gente poder lembrar da onde Deus nos tirou, o que Deus fez durante o processo da nossa vida para a gente chegar onde a gente está hoje. E a gente não vir cair em tentação. A gente não querer fazer as velhas práticas, voltar às velhas práticas que fazíamos antes. Tu vê aqui, o povo se levantou contra o homem que foi usado para libertar, contra aquele libertador. Eles não estavam se voltando contra Moisés, contra o homem Moisés, mas sim, como a gente leu aqui, contra a voz de Deus. Eles estavam se levantando contra o princípio de autoridade. E aí, quando Paulo fala da cobiça, ele vem falar do nosso coração, ele vem falar do pecado, ele vem falar daquilo que permeia. E aí, vai muito, como se ele se voltasse para os coríntios ali, aquele povo, aquela igreja, e dissesse, tá vendo a cidade? Tá vendo tudo isso que eu trouxe agora? Lembra dos antepassados, lembra daqueles que foram testemunhas oculares dos prodígios, maravilhas e milagres do Senhor. E agora, vocês estão numa linha muito tênue aqui. Porque da mesma forma que está sendo pregado o Evangelho, vocês estão vivendo num lugar onde tem muitos deuses. Onde tem sacrifício a deuses. Onde o risco à idolatria é muito grande. Do quê? Do nosso coração. E aí, ele caminha por lugares lá do Antigo Testamento que a gente já vivenciou também, que fala ali no verso 7, não sejam o quê? Idólatras.
E aí eu queria que nós fosse lá para Êxodo, no capítulo 32. Vamos caminhar um pouquinho, né? Eu achei que a gente já tinha caminhado bastante, assim, durante o estudo, mas hoje foi tremendo. Êxodo 32, a partir do verso 1. Uma passagem muito conhecida que Deus falou muito conosco já. Deus já nos trouxe uma palavra de advertência num tempo. A gente vivenciou na igreja isso. Êxodo 32, verso 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, quando Moisés subiu, né? Quando o Senhor chamou ali, Moisés subiu. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses. Faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tirarão vocês da terra do Egito. Então é como se Paulo estivesse dizendo: não sejam idólatras, preste atenção. Vocês estão recebendo um evangelho hoje, o qual Cristo é o pão. Cristo é a pedra. Dele vem o pão e a água. O pão da qual não teremos mais fome e a água da qual não teremos mais sede. Está muito delicada a situação. E ali o bezerro de ouro era só uma expressão da falta de paciência e da incredulidade do povo de confiar naquilo que Deus já tinha feito até aquele momento e de esperar o que o Senhor ainda iria fazer com eles a partir da vida de Moisés. Então ele está dizendo: olha só, irmãos, foi escrito isso para nós, para que a gente venha ter atenção. Então não sejam idólatras. Não pratiquem a imoralidade, não pratiquem imoralidades. Vamos lá em Números 25, um pouquinho mais na frente. Números 25, verso 1. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Vocês lembram lá aonde era a Acrópole, aquele lugar mais alto, onde tinha o templo da deusa, que era a deusa do amor, Afrodite, aquela mulher? Lembra o que acontecia lá? Lembra o que homens faziam subindo até aquele templo, as orgias? E aí o que Paulo está dizendo aqui? Ó, cuidado que vão ter mulheres que vão estar levando vocês para um lugar ao qual vocês já saíram, ao qual vocês não participam mais. Presta atenção no que Deus está falando com vocês aqui. Verso 9. Cristo colocado à prova. Aqui
foi 2 momentos que Paulo estava citando. Falou das serpentes, mas teve um momento que o Senhor colocou uma peste no povo, e o povo começou a ser consumido ali pela desobediência. E ele fala também do exterminador. Vocês lembram lá a primeira Páscoa? Quando aconteceu que veio ali o anjo da morte, passou e entrou pelas casas ao qual não tinha o sangue nos umbrais, o sangue ali sobre a porta. Então aqui Paulo está dizendo, não coloquem Cristo à prova. Não fiquem achando que vocês têm liberalidade, que vocês podem andar numa liberdade que vai para uma libertinagem. Cuidado, irmãos. Verso 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O que o povo mais fez contra Moisés? Foi murmurar. Por isso que a gente falou no início que é uma palavra com relação à incredulidade, que é uma palavra que vem falar, com o povo que estava ali em Corinto, dizendo, olha só, vocês estão sendo chamados a uma nova consciência, vocês estão sendo chamados a uma metanoia, a um espírito derramado. O que a gente viu Paulo falar um pouco antes ali no capítulo 9? Que Paulo o quê? Como é que Paulo andava? Judeu como judeu, louco como louco, fraco com fraco. E o que ele fazia no final do capítulo 9? Ele esmurrava o corpo dele. Ele diz que ele percorria, que ele lutava, mas que ele não lutava sem meta, mas que ele também não lutava como se estivesse esmurrando, dando golpes no ar, mas ele esmurrava o corpo, reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado, ele não viesse a ser desaprovado, desqualificado. Então Paulo vem chamar a atenção aqui. Cuidado, irmãos. E aí no verso 11, o que ele fala? Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Então ele está dizendo, olha só, os antepassados de vocês viveram prodígios, maravilhas, milagres, pão que desceu do céu, água que saía da pedra e foram exterminados. Vocês agora estão recebendo aqui o pão vivo que desceu do céu através do Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Só que há um perigo de vocês quererem voltar às práticas que antes vocês andavam. Vocês vão ser tentados a isso. Vocês vão caminhar no meio de um povo que é idólatra, que se prostitui, que coloca Cristo à prova e que murmura. Então, cuidado. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Lembra que antes ele falou que as coisas se tornaram exemplo a nós para que a gente não cobiçasse? E agora ele está dizendo que essas coisas foram escritas. Então aí vem uma chamada de atenção para nós. A gente tem recebido, ouvido, vivenciado, praticado muito esse evangelho genuíno. Os nossos estudos, as nossas noites de estudos têm trazido esse evangelho genuíno, puro. A gente tem hoje a palavra de Deus para a gente poder se alimentar, para a gente poder se nutrir, para a gente poder ser instruído, ser corrigido, ser disciplinado a partir do quê? A partir da comunhão, a partir
da vida dos irmãos. Por isso que Paulo está falando aos irmãos. E quando ele fala que foi escrito, é como se cada um de nós fôssemos aquelas cartas vivas, aonde o evangelho não era mais escrito em pedras, mas agora estava sendo escrito pelo Espírito de Deus no nosso coração, no teu coração. Porque os fins dos tempos têm chegado. E a gente tem falado sobre isso, né? Está chegando o fim dos tempos. As coisas estão prestes a terminar. A gente está vendo, parece que tudo está em colapso hoje. Por quê? Porque o amor de muitos vai se esfriar. Porque muitos apostatarão na fé. Então é uma palavra de atenção para nós. Queria que a gente abrisse em Romanos, capítulo 15. A partir do verso 4. Romanos 15, a partir do verso 4. Louvado seja o nome do Senhor. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo? O que foi escrito no passado foi escrito para que, para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, aquilo que eu trouxe para vocês, aquilo que foi escrito, vocês como cartas vivas, detentores das boas novas, das palavras de vida eterna, como a gente ouviu domingo, que tem essas palavras e esses ensinamentos guardados no mais íntimo, com o coração ali guardado, como fonte de vida e de vida eterna. Venham entender que aquilo que vocês vivenciaram, aquilo que é passado, aquilo que foi ouvido ontem, é para que hoje venha gerar esperança. Então, não ignorem, não desprezem, que a gente não venha desprezar tudo que a gente já vivenciou, que a gente não venha achar que porque a gente vai estar vivendo em meio a tentações, não vai vir o escape. Ele está dizendo, há esperança. Cuidado, preste atenção, não saiam da comunhão, não saiam desse lugar, onde a vida dos irmãos são cartas vivas. Não saiam desse lugar. Não há como ter esperança fora desse lugar. Fala de paciência, que a gente possa aquietar o nosso coração. Tem muitas notícias, rumores, que vêm trazer inquietação no nosso coração. Fala que o Deus da paciência, Deus da paciência e da consolação. Então fala que há uma consolação, já traz aqui o Consolador. Calma. Por mais que vocês estejam inseridos
uma cidade, numa população idólatra, murmuradora, prostituída, que coloca Cristo à prova. Vocês estão recebendo algo diferente, que não é para vocês acharem que vocês são melhores, não. É que pelo Espírito e com o coração humilhado, esmurrando o nosso corpo, a gente tem condição de ser essa fonte. De quê? De esperança, de paciência, de consolação. Para se tornar uma só voz. Qual voz? A voz do Senhor. Lembra que a gente leu lá no Antigo Testamento? Contra o que eles estavam se levantando? Não era contra Moisés, era contra a voz, contra a minha voz do Senhor. Então é para isso que a gente está sendo formado. Para isso que a gente está trabalhando a fé, se desenvolvendo para o amor, para a gente se tornar e perseverar nessa uma só voz. Aquele povo não tinha uma só voz com Moisés, ele se levantava. Paulo também está trazendo aquilo que a gente já estudou um pouco nos capítulos anteriores, a questão do partidarismo. Ele, cuidado, vocês vão ser tentados por outra voz. Não, existe uma só voz. E é nessa voz, é a voz do Senhor, a voz de Deus, que vem pelo ouvir, pela fé, que vem pelo ouvir, porque ouvir a palavra, que vai fazer com que a gente venha acessar essa paciência, esperança e consolação. E aí, já estamos nos encaminhando para o final. Verso 12 vem um verso que a gente já conhece, a gente usa muito. Aí ele fala: por isso, aquele que pensa estar em pé, em outras versões fala, aquele que pensa estar firme, veja que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuidado. Veja que não caia. E aí vem o final, que é o verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Agora vocês tentem puxar a memória tudo que a gente leu lá no Antigo Testamento. Não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Lembram o que eles cobiçavam? O que eles queriam lá no início do capítulo 10? O que eles almejavam quando eles tinham fome, quando eles tinham sede? Por que eles discutiam? Por que eles murmuravam? Lembram das práticas que Paulo alertou ali? Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Amém? Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Junto com a tentação, proverá livramento para que vocês possam não ser tentados. Não é isso que ele está falando. Para que vocês possam não viver num ambiente cheio de tentação. Não, ele está dizendo para que vocês possam suportar. Eu queria ir com vocês lá em Tiago, no capítulo 1. A partir do verso 13. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13.
Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, olha só, a cobiça o atrai e o seduz, como se fosse uma relação ali, atraiu e seduziu. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então não veio tentação sobre vós que não fosse humano. Então fiquem atentos, irmãos. Fiquem atentos. E aí, para finalizar, o escape, eu quero citar uma palavra que a gente conhece muito também, que está lá em Mateus 4:11, que é uma passagem muito conhecida e que fala sempre muito aos nossos corações, ao meu coração, pelo menos. Mateus 4. Opa. Mateus 4. Não é 11. Eu quero o verso 1. Aqui todo mundo sabe o que acontece, né? A tentação de Jesus. Jesus sendo tentado. Jesus foi tentado, mas em nada pecou. Então, o que ele fala lá em Romanos? Tem a mesma forma de pensar. Vocês vão ser tentados. Não fiquem pensando que vocês não vão passar por ambientes de tentação. Que o coração de vocês não vai tentar. Que vocês não vai vir no coração de vocês cobiça por alguma coisa. Presta atenção, o coração de vocês é enganoso e desesperadamente corrupto. Incorrigível. A gente falou de princípio de autoridade, de insubmissão e desobediência. A seguir, depois do batismo de Jesus, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito. Então eu quero finalizar o estudo hoje, que o escape vem pelo Espírito. A gente vai ser levado pelo Espírito. Muitas vezes, como Jesus foi levado. Mas há um escape para ti. Há um escape na comunhão do Espírito. Há um lugar que tu pode confiar o teu coração, que tu pode abrir o teu coração. Que tu pode se despir e mostrar o quanto é cobiçoso. Não é um lugar confortável, mas é o melhor lugar. Às vezes vai ser um deserto, mas foi pelo Espírito. Foi pelo Espírito. Tá, mas por que, Tiago? Por que Jesus foi levado para lá? Para que essas palavras de vida eterna que a gente tem ouvido todos os dias, elas venham cada vez mais se tornar efervescentes no nosso coração. E a gente venha estar entregando o nosso coração para aquele que sabe cuidar, para aquele que sabe dizer sim, dizer não, para aquele que sabe como preencher. E a gente não venha cair no engano que a gente conhece o nosso coração. Então o Senhor vem para nos mostrar a nossa natureza humana.
Então tu vai ser levado em alguns momentos a reconhecer a tua natureza humana. Mas não te preocupa, porque se tu tiver com a tua consciência, na tua consciência, que tu não anda mais só, que tu não está mais sozinho, esse lugar de comunhão, esse lugar de consolação, de esperança, de paciência, vai salvar. Vai ser o escape para a tua vida.